Olá, e as boas-vindas a mais uma das nossas análises. Certo? Vamos lá mergulhar nisto, porque o material que temos pela frente hoje apresenta uma estrutura de pensamento, bem, absolutamente fascinante. Vamos explorar uma metodologia muito curiosa que cruza a sabedoria milenar das artes marciais com a nossa biomecânica moderna. E o mais interessante é que se foca num conceito que desafia, por completo, tudo aquilo que normalmente pensamos sobre o exercício físico tradicional. Nós morremos pelas pernas. É uma frase forte, não é? E altamente provocatória. Mas, de acordo com as fontes documentais que analisamos, na perspectiva da medicina tradicional chinesa, a fraqueza nas pernas não é vista apenas como um simples problema de mobilidade ou de falta de força local. Pelo contrário, é considerada o primeiríssimo sinal de envelhecimento sistémico, de perda de energia vital e do início da inércia física. Se observarmos a base estrutural anatómica na metade inferior do corpo, o material de origem defende que o declínio que começa precisamente nesta região acaba por desencadear uma autêntica cascata de fadiga no resto do organismo. É como um efeito dominó. E o que torna esta documentação tão cativante é a solução que propõem para travar este mesmo declínio. Uma prática com uma barreira de entrada incrivelmente baixa que exige literalmente apenas 10 segundos para gerar um impacto sistemémico no corpo inteiro. 10 segundos. E para percebermos como é que 10 meros segundos podem fazer tanta diferença, o nosso roteiro de hoje vai passar pela perda de vitalidade e pela anatomia desta descoberta. Depois vamos detalhar a mecânica do ricochete, unir as visões do Oriente e do Ocidente, explorar o eixo da vida e, claro, terminar com a progressão e maestria para a aplicação prática. Começando então pela secção 1, a perda de vitalidade e o paradoxo da eficiência. O senso comum diz-nos, quase sempre, que ter vitalidade exige treinos longos, suados e extenuantes. Mas a metodologia que estamos a desconstruir aqui contrasta diametralmente com essa ideia de esforço prolongado. O exercício central deste conceito dá pelo nome de 3 níveis para o chão e desafia por completo a nossa lógica ocidental de fitness. A premissa básica é esta. Com apenas 5 execuções rápidas, mas muito precisas, num curtíssimo espaço de cerca de 10 segundos, o corpo sofre uma elevação térmica imediata. E atenção, os textos não falam apenas em aquecer os músculos, eles descrevem uma ativação fulminante da circulação, da respiração e até do sistema nervoso central. Passando à secção 2, anatomia de uma descoberta. Ora, o que é realmente interessante nesta estrutura mecânica é a necessidade absoluta de separar esta prática daquilo que conhecemos como um agachamento comum de ginásio. O material chega mesmo a chamar-lhe um falso agachamento, dadas as diferenças drásticas na sua execução. O contraste é inegável. Pensemos num agachamento convencional ocidental. Os pés costumam estar abertos para fora, a descida para ali na marca dos 90 graus, e o grande foco é a tração muscular pura e isolada, certo? Os 3 níveis para o chão, por outro lado, funcionam de forma totalmente distinta. Exigem os pés paralelos, os braços sempre na horizontal sob uma tensão contínua e um agachamento profundo, total, até à posição de cócoras. É uma dinâmica que assenta na expansão torácica e no tal ricochete cinético de que já vamos falar. Analisando a biomecânica mais ao detalhe, salta à vista que a postura obedece a regras super rígidas. A coluna tem de permanecer perfeitamente reta durante a descida, criando um eixo vertical impecável. Os braços, esticados para a frente, não estão ali só para enfeitar, claro. Eles forçam a abertura da caixa torácica e expandem, fisicamente, a capacidade pulmonar. E o detalhe absolutamente crucial: os calcanhares funcionam como a grande âncora de todo o movimento. Nunca, em momento algum, se podem levantar do chão. O que nos leva diretamente à secção 3, a mecânica no ricochete. É exatamente aqui que reside o princípio mecânico central da coisa, e talvez o aspecto mais surpreendente da execução. A regra de ouro de nunca, mas nunca, fazer uma pausa quando se chega à posição mais baixa. O ponto-chave aqui é este conceito de ricochete cinético. Ao contrário de usar o esforço muscular bruto das pernas para empurrar o corpo para cima, como faríamos com o peso às costas, a técnica exige que se utilize a elasticidade natural do tendão daqueles. Basicamente é a diferença monumental entre desgastar o músculo de forma isolada ou criar uma propulsão elástica, muito mais inteligente e completamente livre de impacto nas articulações. Os documentos chegam a descrever o corpo humano no meio desta prática como uma verdadeira mola. Funciona assim. Durante a descida, expira-se o ar todo pela boca, comprimindo essa mola ao limite máximo. Quando se atinge o ponto de impacto zero, lá embaixo, não há qualquer tipo de hesitação. Usa-se esse limite de elasticidade do tendão e o impulso do ricochete para subir de forma explosiva, inspirando fundo pelo nariz na subida. Transforma-se num ciclo rítmico, natural e contínuo. Vamos agora à secção 4, unir o Oriente e o Ocidente, porque a história vai muito para além da mecânica pura. Os documentos unem duas estruturas médicas e fisiológicas bastante distintas e oferecem justificações fascinantes de ambos os lados do globo para explicar estes efeitos. Do ponto de vista da nossa engenharia biomecânica ocidental,
o grande destaque vai para os músculos da barriga da perna, os gêmeos. A fonte relata que, devido à execução ser tão específica, estes músculos agem de forma altamente eficiente como uma bomba venosa primária, o que muita gente chama de um verdadeiro segundo coração. A cada compressão e extensão, lá embaixo, eles empurram o sangue contra a força da gravidade, de volta para cima, o que alivia a carga cardiovascular e previne a tal fadiga sistémica aguda. Agora, transitando para o enquadramento da medicina tradicional chinesa, a perspectiva, como seria de esperar, foca-se bastante na energia. Neste contexto, os rins são considerados a bateria central do organismo, sendo responsáveis por governar todas as articulações e ossos. A literatura argumenta que o trabalho mecânico do joelho, neste ângulo super profundo, estimula diretamente a energia renal. E a teoria é que isso não só ajuda a eliminar a inércia física, como tem um papel na transformação psicológica, convertendo o medo em coragem e vitalidade. Seção 5. O eixo da vida. O verdadeiro clímax desta análise acontece quando pegamos nestas duas filosofias, aparentemente tão distantes, e as juntamos numa única estrutura integrada, criando aquilo a que chamam o motor da longevidade. E é aqui que se percebe a genialidade do conceito. Num único movimento ininterrupto, estão a unir-se três elementos vitais: o tal gerador renal nos joelhos que lubrifica o sistema, a abertura torácica constante nos braços que maximiza a entrada de oxigênio e o segundo coração nos gêmeos que otimiza todo o fluxo vascular. Ou seja, isto deixa de ser um simples exercício de pernas e passa a ser compreendido como um complexo sistema elétrico, mecânico e vascular a funcionar num verdadeiro ciclo fechado. Chegamos à secção 6, progressão e mestria. Afinal, como é que todo este conhecimento teórico se traduz na vida real e na prática? Os documentos fornecem um guia passo a passo, altamente estruturado, e fazem questão de sublinhar que o rigor é absolutamente fundamental. A regra número 1 é que ninguém deve iniciar este agachamento profundo a frio, jamais. A exigência estrutural nas articulações pede um protocolo de preparação muito simples, de 2 minutos. Primeiro, uma caminhada curta pela sala só para iniciar o fluxo sanguíneo. A seguir, uma massagem localizada esfregando as palmas das mãos diretamente sobre os joelhos para gerar um calor agradável na zona. E, por fim, umas rotações articulares suaves para garantir a lubrificação mecânica natural antes de se aplicar qualquer tipo de compressão pesada. Quanto à progressão, ela divide-se em 3 degraus muito claros. Na fase de iniciação, o pedido é de apenas 3 repetições, nem mais uma. O foco aqui não é cansar as pernas, é apanhar a mecânica exata, manter os braços bem esticados e garantir a 100% que os calcanhares ficam colados ao chão. Depois, a fase de adaptação já pede mais fluidez e uma respiração bem coordenada na execução de 10 repetições. Finalmente, a fase de mestria é considerada o padrão de elite da vitalidade, recomendada até para erradicar aquela típica fadiga sistémica que muitas vezes sentimos logo de manhã. Olhando para toda esta estrutura, percebemos que havia um propósito muito maior escondido à vista de todos. Historicamente, estes 3 níveis para o chão nunca foram concebidos como um mero treino de força analógica estética de ginásio a que estamos habituados. Na verdade, eram um alicerce preparatório silencioso, uma ferramenta fundamental de calibração humana, utilizada antes de práticas marciais imensamente exigentes, como o Kung Fu ou o Tai Chi, criada precisamente para alinhar o corpo e a mente para o mais alto desempenho possível num curtíssimo espaço de tempo. E com esta perspectiva histórica, chegamos ao final da nossa explicação. Mas deixamos no ar uma provocação final. No mundo que vive obcecado com soluções complexas, suplementos intermináveis e rotinas de treino demoradas, como é que a integração desta sabedoria biomecânica ancestral, tão simples e elegante, poderá redefinir por completo a nossa abordagem moderna à vitalidade, à eficiência mecânica e, em última análise, ao próprio combate ao envelhecimento? Fica a reflexão. Muito obrigada pela companhia durante mais esta análise e até à próxima.